Muito obrigada pelo convite, foi uma alegria muito grande. É. A honra Queria dar boa tarde também para todos que estão aí entrando, nos acompanhando. é esperar um pouquinho. Eu comecei a falar um pouquinho sobre o seu trabalho, Cris, enquanto o pessoal estava entrando. Eu não sei se você já quer começar a falar ou se quer esperar um pouquinho mais o pessoal entrar. Tem gente da Dama, deve ter conhecido o seu também, né? E aí, Ilza, Kathleen, é Ilza Dama, muito é ter grande. conhecido a sua. Cristiana, sabe que eu já queria mesmo trazer você, né? Porque eu sigo você, como diz o pessoal. E outro dia eu vi uma live sua, eu vou chamar de live solitária, porque era você conversando com você, contando a sua história. É uma história que eu já conhecia, mas você sabe que eu parei para ouvir de novo, né? A trajetória da biblioterapia, eu achei aquilo máximo. Eu falei, meu Deus, ela está falando para ela mesmo. Ela tem que vir contar para todo mundo na Dama. Eu achei lindo aquilo. Foi muito. Ah, bom, que bom. Fico É, muito honrada. é. E eu E fico... aquela coisa que você faz, não sei se é na sua casa, de manhã, que é tipo um terraço, né? É na parte de trás da casa. É dança circular aquilo. É do lá. Então, a dança circular traz muitas coisas boas, Nossa, né? A gente suspende assim os pesos do mundo, vamos dizer, e através da linguagem sensível da música e hum, da dança, a gente viaja, né? é, Viaja através das culturas, e hum, são muito tradicionais dos povos, né? A última que eu gravei era uma da Grécia. é, Então, nesse momento assim de pandemia, através dessas linguagens sensíveis, culturais, a gente pode viajar sem sair de casa, né? é. Esse oi, boa tarde, querida, aqui é para você, viu? É Leila da Dama também. O pessoal vem Ah, com saudade. isso. Saudade dessas É. mulheres maravilhosas. Eu até estava revisitando, né? Hum. Ah, tem aqui já uma fila de livros querendo. Nossa, querendo gritar. Olha só, então eu acho que agora já dá para começar mesmo. Conta para gente como é que você chegou nessa história de biblioterapia. Aff, Maria, eu vou fazer um resumo, porque eu acho que a gente tem tanta coisa interessante para trocar, né? Você perceba, doutora Tereza, que toda live que eu participo, eu sempre falo da dama. Você já reparou isso? Tá, Porque eu fiz já? muita coisa com vocês, foi uma fase muito importante para mim. E o momento que eu estive com vocês foi 2014, 2015. Olha como é que o tempo passa rápido, né? Uhum. É. Então, respondendo a sua pergunta, eu nunca imaginei que eu trabalharia como psicóloga, nem muito menos que eu usaria a literatura como o meu carro-chefe, vamos dizer. Isso foi um encontro arrebatador que aconteceu no meio dos descaminhos, né? Como diz o Quintana, quando nesses descaminhos eu me perdia, encontrei muitas vezes a mim mesmo. Então, eu trabalhei muitos anos, quase 20 anos na Varig. E a Varig acabou, né? Todo mundo teve que se reinventar. Da Varig eu fui trabalhar em recursos humanos. Eu sempre gostei muito dessa coisa do desenvolvimento humano. E trabalhei numa indústria na Ilha da Conceição, em Niterói, que se chamava Wellstream. Hum. E naquela época, eu, por vários motivos, não tinha concluído o terceiro grau. Eu sempre fui autodidata, sempre fui muito estudiosa, mas por contingências da vida não tinha o terceiro grau. E para ocupar a posição que eu estava, que era de supervisora de treinamento dentro de uma fábrica da área de petróleo, eu precisava concluir. E aí eu voltei para a faculdade, fiz psicologia, mas eu estava muito interessada no coaching, que na época estava numa moda danada, Uhum. e aquilo, em resumo, era um processo de você alavancar uma pessoa. E aquilo me interessava. Então, por isso eu fui procurar psicologia. Eu nunca pensava em trabalhar como psicóloga clínica, né? Eu intencionava permanecer nesse ambiente organizacional. Mas
eu tive que fazer o estágio. E quando eu fiz o estágio, eu descobri que cada pessoa é um baú de histórias, né? E aí eu comecei a entrar em contato com aquelas histórias e achar aquilo muito mais rico do que qualquer livro, né? Cada um tem uma história para contar que é de cair o queixo. E aí começou a automaticamente, ao ouvir alguma coisa, eu começava a lembrar dos livros. E aí eu comecei a fazer experiências, assim, no sentido de emprestar o livro, de ler uma poesia. Eram coisas que me alimentavam, né? Que Uhum. cuidavam de mim. E eu comecei a ofertar isso nos atendimentos do estágio. E eu comecei a ser testemunha do efeito catalisador, do afeto catalisador, da força da palavra, da força de você cuidar do que passa na sua cabeça, né? A gente deu o título dessa live da poética do cuidado. Uhum. Para mim a poesia, ela está muito além das palavras, ela está nas ações. Então, eu sinceramente acredito e vivenciei isso com vocês, que o que a dama faz é poesia, porque um grupo de apoio é poesia. O Manuel de Barros, ele fala, as coisas jogadas fora têm grande importância, como um homem jogado fora, como uma mulher que se sente, né, jogada fora. E eu presenciei essa força da roda, eu fico até arrepiada de falar, porque eram mulheres que muitas vezes tinham acabado de receber o diagnóstico. E aí a gente tem uma imaginação muito fértil para o pior, não É. é? A Ah, nossa imaginação vai canalizando para o pior. Então, a pessoa que recebe um diagnóstico desse, ela fica atordoada. Ela acha que não tem mais saída. Ela imagina as piores coisas. E aí, na sua própria apostila, né, no seu livro, que para quem não conhece, olha, a doutora Tereza escreveu "E agora? O que- que é que eu faço?", é. que é um manual extremamente útil. Eu aprendi muito com vocês. Eu aprendi assim, eu não sabia disso, né? É claro que esses dados podem estar atualizados, Uhum. doutora. Até me corrija, assim. Tá. O câncer é o que mais mata mulheres no mundo. E é É, a segunda causa morte no Brasil, é isso é mesmo? isso mesmo, só perde para doença cardiovascular. Isso aí não mudou. Continua a mesma coisa. Esse livro é um manual, É. né? Que tem várias orientações que são essenciais. E aí, uma das orientações que está no livro, que eu vivenciei com vocês, é que a mulher deve procurar participar do grupo de apoio desde o iniciozinho, né? Desde que Uhum. recebeu o diagnóstico. E eu vou até além. Mesmo quem não tem o diagnóstico, porque lá a gente aprende muita coisa. Então a pessoa chega naquele grupo e vê mulheres que já passaram por aquilo. Há quantos anos? Há 10 anos, há 15 anos. Isso E mesmo. todas sacudidas. E aí, algumas falas lá, eu vou levar para o resto da vida, né? Acho que foi da Neuraci que falou. Eu não sei porque que eu não tive o câncer antes, hoje eu sou muito melhor. Não é dela essa Ela fala frase? o tempo todo ela fala isso. Gente, e aí, doutora Teresa, se eu estiver falando muito, vai me Não, cortando. o espaço é para você falar. Em verdade, a frase da Neuracia é a seguinte: antes Ah, tivesse tido esse câncer há mais tempo. ah. Assustadora a frase da Neuracia, mas ela fala isso até hoje, sabia? Ela assina embaixo, como diz o outro. Fala isso. Olha, tem um outro livro que foi uma base para mim quando eu estive lá com vocês, Ana, da Ana Ana Cristina Teixeira Barros Frois é, Garcia, que se operação. chama Superação, Uhum. Um Salto Além da Doença, e que é um livro de um trabalho que ela fez aí na Dama, e ela faz uma análise muito apropriada. E na época que eu tive com vocês, eu fiz uma pós-graduação em arte terapia e a gente fez um trabalho de campo, né? Que Uhum. foram 36 encontros com 8 mulheres maravilhosas e que também me mostrou muita coisa.
Mas nesse trabalho, doutora, eu tenho que agradecer uma coisa aqui publicamente. Você me mostrou um livro que é um livro precioso e que é um livro tão raro que eu busco ele até hoje e ainda não consegui. Se chama A História do Seio, da Yalom, né? Edith Yalom. É um livro português. Eu tive até amigos que foram para Portugal procurar em sebo lá para mim, não acharam. Mas em cima desse livro que eu fiz o meu trabalho de conclusão, e esse livro me ensinou muito. Em resumo, para quem está nos escutando, a autora, ela traça as várias representações do seio através das artes plásticas. Então, parte das esculturas, que o seio era símbolo da fecundidade, da sobrevivência, porque era aquela coisa do amamentar, né? O seio profano, quando, né, aqueles espartilhos. Então, vai tendo as leituras, as várias leituras do seio. O seio revolucionário, a titiolina, né, que botava os seios de fora, e que isso tudo são construções culturais. E no meu trabalho eu incluí essa imagem que a Ana Cristina bota no livro dela, e que me marcou muito na época. É uma amazona, é uma guerreira, que as mulheres guerreiras, elas tiravam um seio que era para facilitar o arco e flecha, né? Mas voltando, ligando essa imagem com a fala da Neuraci, o que é que acontece, né? É como se fosse uma árvore que é ceifada, que é podada. Ela acha que vai morrer, então ela puxa a energia da terra. E era isso que eu via na dama, uma fome de vida. Parece que a doença, quem fala isso é uma fisioterapeuta maravilhosa aqui de Niterói, a Tiene Decache. Nesse livro Palavrador, ela fala isso. Às vezes a gente tem que ficar doente para aprender a ser saudável. Então, a doença vem para a gente separar o que é fundamental do que não é. E começar a viver, não é? E nesse meu trabalho com a literatura, a gente levou várias histórias, fizemos vários encontros com poesia, cora coralina, fazia saraus, né? Levei Ilha, levei a Ângela Moreira, que é contadora de história, levei o Pablo, que é o palhaço, o clown, né? E fizemos viagens, e fomos para a conservatória, com aquela bagunça no ônibus, das mulheres cantando. Então, era uma urgência de viver, né? E aí eu me lembro que das poesias todas que eu apresentava, teve uma da Adélia Prado, que você, doutora Tereza, gostou muito. Foi a tua escolhida, eu não sei se você lembra disso, que já tem muito tempo. Você falou assim, lê essa de novo, lê essa de novo. Para mim, o câncer proporciona isso. Você lembra? Não. Vai lembrar agora, ó. Quer ver? Se eu pudesse hoje, varria. Isso mesmo. Varria as pessoas todas com vassoura, como se fossem cisco. Limpava o chão, passava pano molhado para refrescar, ia chorar e dormir. Gosto de ir até o fundo da cisterna e revirar o lodo, tirar ele com a mão, me emporcalhar bastante, só para depois ver a água minando clarinha de novo. Gente, é muito lindo isso. É arrepiante. E essa associação, né? Que a doença era mais ou menos isso. Exatamente. Limpar essa cisterna, né? A gente vai dar uma limpada aí para ver a água brotando clarinha de novo.
Mas é verdade, é bem isso mesmo. Agora, deixa eu só fazer um parêntese. Você já gostava, isso é uma coisa que eu nunca te perguntei, você já gostava de poesia antes de aplicar na sua profissão? Ah, sim, desde criança. Ah, Criança, sim, sei lá, os meus 6, 7 anos, eu uhum, brincava muito no sítio de uhum, uma família e ah, eu tinha a gente gostava de fazer poesias juntos. Então a gente brincava com as palavras. Isso é uma memória de infância. uhum, E aí eu fui crescendo, né? E sempre encontrei na poesia, assim, um lugar para respirar, um lugar para descansar. Então eu ia lendo e gostava de ir lendo e anotando no meu caderno as coisas que eu queria guardar, queria ter. uhum. É uma Guimarães Rosa, né? O que eu lembro, tenho. Então eu copiava no meu caderno alguns versos que me inspiravam. Você quer ver um verso que eu uso muito? É Ah, como se fosse homeopatia literária e que é muito aplicável aí. Eu acho que esse verso tinha que ir para uma placa, um bordado na parede. É da Cecília Meirelles. E ela fala assim: aprendi com as primaveras a deixar-me cortar e a voltar sempre inteira. nossa, Não é maravilhoso? é verdade. Verdade. Agora, tem uma coisa que o pessoal não sabe, não sei, que eu quero que você conte. Você é precursora dessa coisa da biblioterapia dentro da psicologia. Esse é um mapeamento que a gente tenta construir, porque Hum, a bibliografia, na verdade, ela não é uma novidade, ela é uma coisa antiga, vem desde lá dos gregos, mas ela não está ainda estruturada no Brasil, vamos dizer assim, né? Se a gente for fazer um mapeamento assim no mundo, quem está muito adiantado pelo que eu alcancei nas pesquisas até o momento? É hum. a Inglaterra, porque um pesquisador chamado Neil Fruit conseguiu comprovar que fazer roda de leitura substitui o uso de antidepressivo. Olha só. Porque quando a gente está com depressão, normalmente vai no médico, o médico receita uma medicação para apaziguar os Ah, sintomas. Isso não resolve o problema raiz, né? Aí da dose vai ficando cada vez mais anestesiada. E uhum. aí ela fica com energia vital para fazer as rupturas que são necessárias, né? Então, na roda de leitura é o oposto. É o que acontece aí na roda da dama. Elas trocam, elas falam, umas ajudam as outras, se apoiam na alegria e na tristeza, não é? Hum, Quantas vezes vão juntas encarar uma coisa que não tem é, solução? verdade. Então, isso nos humaniza. Essa matemática é sagrada. Quando a gente está feliz e compartilha na roda, multiplica. Quando a gente está triste e compartilha a tristeza, ela se divide. Então, na Inglaterra, isso deu tão certo. É um programa chamado Books on Prescription, livros sobre prescrição, Uhum. que criaram políticas públicas de saúde. Olha que legal. E tem farmácia do SUS, lá tem como se fosse biblioteca do Do SUS, SUS. mediador do SUS, acervo. Então, e isso deu tão certo que eles ampliaram o programa para todo tipo de atenção psicossocial. Então, é uma referência para mim. Mas também na Polônia teve uma mulher que fez acontecer. Hoje, na Polônia, a biblioterapia está implantada em várias disciplinas, na educação, na literatura, na saúde. Aqui no Brasil, nós estamos assim muito atrasados em relação a isso, né? É até uma luta minha contribuir para a solidificação e expansão desse campo. Então, eu não sei se eu posso dizer que se eu sou uma precursora. Eu sei que eu estou trabalhando arduamente com isso desde 2010, de uma forma meio autodidata, mas paralelamente
partindo para a experiência e aprofundando os estudos. E aí, muita coisa, já publiquei livros, já organizei 2 grandes encontros, já dei 26 turmas, 25 presenciais e uma online que está acontecendo agora. Já organizei 5 antologias. Então, é muita coisa, assim. Mas ainda tem muito a conquistar, né? Tem alguém aqui que está assistindo a gente pediu para você repetir o nome do inglês. Nail Fruit é Neilfrude. Uhum. Ele é uma referência. Então, aqui no Brasil, a biblioterapia hoje, no Código Brasileiro de Ocupações, só está sob a responsabilidade da biblioteconomia. E, na verdade, ela é interdisciplinar. Ela teria que estar na psicologia, teria que estar na literatura, na biblioteconomia. Então, é um campo ainda de expansão. Um exemplo também que eu gosto de dar é o seguinte: a legislação brasileira, através do SUS, ela já acolhe 29 práticas complementares e integrativas de saúde, né? As PICs. Uhum. Então, aí na Dama, muitas vezes eu ouvi nas rodas, né, que muita coisa ajuda na saúde integral da pessoa, não é só a visita, né, ao médico. Então, para o meu povo que está aqui, não conhece a doutora Tereza, ela é uma mastologista de referência, uma mulher fantástica que também escreve a história, né, do nosso país nesse sentido. E ela acolhe, incentiva, através da Dama, esse trabalho interdisciplinar, não é? Uhum. Então, tem fisioterapeutas, a Sanandá, que faz um trabalho belíssimo. Isso. Tem as psicólogas, a Tatiana e tantas outras, né? Se quiser até o nome do povo todo. Tatiana, Paula e Regina, que tem agora. Então, fazem um trabalho fundamental, belíssimo. E tem também o apoio jurídico. Tem também. Né? Então, o apoio na questão da aquisição e da orientação das próteses. Isso. Então, é um cuidado interdisciplinar, é um conjunto de coisas que cuida, né? Não é só um olhar, é um olhar sistêmico, um olhar ampliado. E nessas PICs, né, a biblioterapia não está inclusa ainda. Mas, recentemente, o ano passado, no final do ano passado, foi publicado o primeiro livro que explica essas PICs, né? É um livro de 800 páginas. Nossa. Ele tem, se não me engano, 26 capítulos, mas eu consegui escrever um capítulo da biblioterapia, tá lá nele. Opa, que legal. Porque, Cristiana, a gente só ouve falar de biblioterapia através de você. Mas muita gente me fala assim, não, eu já usava literatura, eu só não usava essa terminologia. Tem isso também, né? De dar um contorno. Uhum. Então, conheço, assim, bibliotecários que estão fazendo. Tem o Dante Galian, que ele escreveu um livro, A Literatura como Remédio. Ele é um historiador, ele é de São Paulo. Ele fez um recorte, ele trabalha com os clássicos e ele chama Laboratório de Humanidades, porque a leitura, ela humaniza a gente, né? Então, cada um tem uma forma de trabalhar, faz um recorte. Eu gosto muito de trabalhar com a literatura infantil e juvenil, que é para todas as idades. E eu lembro que a gente até fez na Dama uma oficina com esse livro aqui, A Fada Afilhada, do Márcio Vassalo, que é uma história que tem muito a ver com as histórias das mulheres, né? Porque, como diz a professora Ana Cristina, nesse livro, tem uma história nas mulheres da Dama, nas mulheres que têm um histórico, né, com o câncer de mama, que é se doar muito para o outro e não ter tempo para cuidar de si, né? Uhum. E
Se doar muito, fica esperando alguma coisa em volta que não vem. E aí fica remoendo uma mágoa, uma raiva, e que não é expressa, né? Verdade. E aí isso vai virando os caroços. Então, tem um poema da Viviane Mosé que ela diz assim: a maioria das doenças que as pessoas têm são poemas presos, Nossa, calcificadas que poderiam um dia ter sido poema, mas não. As pessoas adoecem da razão de gostar de palavra presa. Palavra boa é palavra líquida em estado de lágrima. Lágrima é dor derretida, dor endurecida é tumor. Lágrima é raiva derretida, raiva endurecida é tumor. cara, Isso tem no quem, YouTube. quem falou? É Viviane Mosé. Meu Se Deus. colocar no YouTube, Viviane Mosé, Congresso Pensar, vocês vão ver a própria autora recitando. E eu, Ah, assim, desse trabalho que eu faço, eu sou testemunha disso. Quando a pessoa começa a ganhar força de dizer o que é que está incomodando, o que que ela não tolera mais, isso vai. Tem até um livro aqui, esse eu não separei, que se ah, chama Nós. pega lá, Nós mesmos. pega ele. N- Você conhece? Não. Não, é da Eva Funari. É uma personagem que as pessoas vão fazendo coisas que ela não gosta, mas ela não fala nada, vai formando nó no corpo dela. Aí dá um nó no dedo, um nó na garganta, um nó na perna, até que dá um nó até no nariz. Aí ela vai ficando tão cheia de nó que ela resolve ir embora da cidade. Aí, num outro lugar, ela encontra uma pessoa. E a pessoa fica curiosa, nossa, mas que tanto nó é esse? E aí ela começa a contar. Não, esse nó aqui apareceu quando aconteceu tal coisa, tal coisa. E aí ela começou a observar que a proporção que ela contava, o nó desfazia. Olha. Então, a capacidade de se expressar e também de dar um limite, né? A safada afilhada, ela cuidava de todo mundo. E ninguém, não tinha ninguém para cuidar dela. Até que ela foi ficando empenada. Ela ficou, ela botava todo mundo no colo, ela ficou com o colo torcido, um torcicolo. E aí, toda empenada, ao invés de ajudarem, não. O povo só demandava mais ainda. Até que ela chegou num limite. E aí, essa página aqui, ó. Aí ela deu um grito, como se fosse o quadro do monte. Ela deu um chega. De dentro do grito dela, saiu uma fada. E essa fada era a fada afilhada dela. E falou que era a madrinha dela e que estava ali para cuidar dela. E aí começou a perguntar: o que que você está com vontade de fazer há muito tempo e não faz? Aqui, ó, ela com a fada. Aí ela foi andar de bicicleta, ela foi tomar um sorvete, ela foi viver as levezas da vida. Ela foi se permitir. E foi interessante. O livro, olha ela andando de bicicleta aqui. Ah, olha só. Ela arrumou até um namorado, ó. A leveza da vida, né? E aí na última página diz assim: foi isso que aconteceu. E finalmente a fada afilhada ficou muito feliz, mas depois dessa história, uma pergunta começou a engatinhar de boca em boca, de orelha em orelha, de nariz em nariz. Quem é que ia botar no colo a fada afilhada da Beatriz? É verdade, né? Então, fala desse autocuidado, né? Dessa permissão da pessoa cuidar de si, dela impor limites, de mostrar, da força de mostrar que é frágil, Uhum. Tô achando, né? tô achando ótimo que Leila está ouvindo. Leila está aqui, Leila da Dama, e está ouvindo você falar. Tô achando ótimo. Que ótimo! Eu até fiz um post recentemente falando isso, né? Que uma vez eu escutei de um terapeuta corporal que quem amamenta o mundo
acaba com câncer de mama, né? Que é essa coisa de se dar sempre para o outro. E quem é que dá alguma coisa para você? Quem é que cuida de você? E aí, ó, a Ângela está falando, as fadas cuidadoras também precisam ser cuidadas. A Ângela é uma paciente, faz parte dos círculos de biblioterapia, e ela recentemente confessou, né, que ela sempre foi muito forte, sindicalista, e ela virou um ícone de força para a família inteira. Isso acontece, né? Ainda mais assim, nesse momento que a gente está passando, todo mundo se agarra em quem é forte. Só que quem é forte também é humano, né? Exatamente. É a tua história, quem cuida do cuidador, né? Exatamente. Então, um outro livro que é bom nesse sentido é A Cidade dos Carregadores de Pedras. E aí é uma história que vai mostrando que quando a gente nasce, a gente já recebe umas pedras para carregar. E aí, olha aqui. Aí durante a vida, o que acontece, às vezes, que a gente começa a carregar a pedra dos outros. Verdade. E aí, todo mundo carregando pedra, tá vendo? E às vezes a gente não dá conta. E esse livro eu uso muito para trabalhar a culpa, né? Ó, na cidade onde Pedro nasceu, todos, sem exceção, carregavam suas pedras. Dizem as más línguas que algumas pessoas carregavam até as pedras dos outros. Desse modo, esses outros, espertos, quase não carregavam suas pedras, só lasquinhas. E aí acontece que às vezes as lasquinhas são tantas que as pessoas ficam até pesadas. Além do que, é claro, lascas podem ser cortantes e machucar aqueles que as carregam. Verdade. Então, na história, o personagem, ele aprende com um dono de uma pedreira a quebrar as pedras, a não carregar as pedras dos outros. Ó, deixa eu ver aqui, olha, o dono. Ele resolveu visitar a pedreira local. Lá encontrou o senhor Pedroso, velho sábio da cidade, que lhe disse: todos devem carregar suas pedras, nem que seja uma só pedrinha. As coisas sempre foram assim por aqui, é o que Pedrinho retrucou. Mas as pedras são pesadas, até mesmo uma pequena pedra incomoda. Eu não quero ter pedras para carregar. Então o senhor Pedroso confidenciou para o Pedrinho: se você não quer carregar pedras por toda a vida, você tem que aprender um segredinho. Aí ele conta, ó, geralmente as pedras nos são dadas quando nascemos. As pedras são como culpas, medos, tristezas que carregamos. Ficar com elas ou não é uma escolha individual, é uma escolha nossa. É uma decisão que cada um deve tomar. Então ele fala que quando a gente ganha as primeiras pedras, a gente não tem ainda condições de recusar, né? Mas quando vai crescendo um pouquinho, a gente vê que sempre carrega nossas pedras e a dos outros também. E é um trabalho árduo verificar a quem pertencem as pedras e começar a devolver. Então, nesse período, depois que eu saí da dama até hoje, eu também fui para a área da constelação, né? E na constelação familiar, muitas vezes acontece isso. Se devolve uma carga que estava carregando, que não pertencia à pessoa, mas que a pessoa estava assumindo por amor ao outro. Nem fala. E como é que não faz isso? Pois É muito... Justamente, né? Eu acho que é esse que é o valor da literatura. Ela vai ensinando, através desses grandes mestres, a arte de dialogar, a arte de dizer, porque são coisas difíceis de dizer, né? São coisas duras de dizer. Então, ó, quer ver? Vou dar um exemplo de uma coisa que eu uso muito aqui. Marta Medeiros. Viu como é que é o dever de casa direitinho? Tá tudo separadinho. Deixa eu perguntar só uma curiosidade. Tem um livro que é mais usado do que todos os outros ou não?
Você tem um livro que você usa mais que todos? Sabe por quê? Porque Ah, cada pessoa tem caixa preta, né? ah, Então, assim, é claro que tem uns livros que eles são recorrentes, assim. Por exemplo, Mulheres que Correm com os Lobos é um livro muito utilizado. E hum, por mulheres no mundo todo, impressionante. Mas, assim, aqui tem de tudo. Tem poesia, tem literatura brasileira, literatura estrangeira, literatura infantil e juvenil, que é utilizada para todas as idades, que tá. eu já usei desde para contar história para criança hospitalizada, quanto para contar história para idosos em asilos, e uso direto, assim, porque hoje eu trabalho mais com adultos mesmo, né? Então, eu ando fazendo atendimentos individuais, agora é via online, né? Uhum. Os círculos de biblioterapia, que antes da pandemia eu fazia uma vez por semana presencial, agora eu estou fazendo 3 vezes por semana, porque Olha, isso está sendo interessante. Tem é. gente até da Argentina participando, a Graciela. E estou dando curso também online de biblioterapia. E, a literatura infantil e juvenil com adultos, ela tem um efeito incrível. Teve um fato curioso que uma vez um médico de São Paulo, ele veio até o Rio e ele queria viver a experiência da biblioterapia aqui no consultório, né? E da questão que ele trouxe para mim e de tudo que eu mostrei para ele olhou para mim e falou: o que mais me tocou foi a literatura infantil. Olha só. Mas eu acho que não é à toa, sabe? Eu acho que é uma potência muito grande pela capacidade de síntese, né? Da estética, porque a estética na forma de dizer, esse cuidado com as palavras, ele desdobra com o cuidado com a pessoa. E as ilustrações, que são um presente, né? A beleza, ela é fundamental para a gente tocar na dor. Uhum. Ela abre um campo que permite a pessoa. É o José Castelo que fala: só se pode caminhar sobre os escombros pisando levemente. Então, eu sinto que essas linguagens sensíveis, elas abrem um caminho para que a pessoa visite aqueles lugares, né? Então, uma coisa que está no seu livro e que eu sempre lembro, né? Que você escreve assim: depois que você chorar bastante no chuveiro, né? Depois que você É. conseguir parar de chorar, então, na literatura, o choro, a Astrid Cabral, uma poetisa amazonense, ela diz assim: lavei os olhos com muitas lágrimas, agora vejo melhor. Tem um livro infantil que é A Bilica Chorona, da Isabelle Borges. A última página do livro está escrito assim: a lágrima é a água que o amor derrama quando precisa ser visto. E que a lágrima, ela pede abraço. E uma coisa que eu aprendi na Dama e que eu adotei como método em todo curso presencial que eu dou, porque a gente vai mexendo com as emoções, né? E as pessoas vão se expressando, vão chorando, isso é muito comum nesse trabalho com a biblioterapia. E aí eu faço o que eu aprendi com vocês, do abraço coletivo. Caramba! Coletivo é a coisa mais maravilhosa do planeta, não é? É, eu sou suspeita para falar, né? Energeticamente, assim, tá tudo bem, É, tudo é bem. muito bom. É muito bom. Então, aqui, assim, eu vou levar para o resto da vida. Mesmo agora, em tempos de Covid, né, que a gente está fazendo coisas online. Ontem mesmo, né, teve a aula do curso de biblioterapia usando a literatura infantil e juvenil. Muita gente chorando por causa das histórias.
E Hum, aí, vamos dar um abraço virtual. Então, a gente convencionou, a gente faz um X assim, ó. Ah lá, ah, a Ana está falando que saudade do abraço coletivo. A gente faz um autoabraço, hum. aperta bem, mexe um pouquinho assim e manda essa energia para quem está assistindo, para quem está acompanhando. É Se é verdade. aquele mosaico, né, do É, Zoom ou do Google Zoom. Meet, tão bonito assim. Porque é uma energia, né? É uma energia que a gente sente do outro lado, por É. mais longe que esteja. Vou passar a fazer, porque eu estou fazendo reunião com elas toda quarta-feira, no horário da presencial, pelo Zoom. Que E, maravilha. e a gente não está tendo encerramento como a gente faz lá, né? Vou copiar você a partir de quarta-feira. Você será lembrado. Ó, Você a Maria Lúcia está bota falando aí, assim, ó. aperta e balança. Deixa comigo. Nós, a dama, sentimos muita saudade do abraço coletivo. É. Sim, Invenção, vamos adaptar, né? é. Vamos Invenção, não sei nem de sim. quando. Eu tinha prometido a elas, inclusive, de levar você um dia. Eu conversei isso com você, né? Na reunião de quarta-feira, para você falar essas coisas lindas que você fala para elas. Eu só Vamos, a gente vou vê ver se muita anda, Coralina. eu vou Esse ver. momento é a Coralina, né? Ela tem um poema que se chama A Ah, Procura. E ela diz assim: andei pelos caminhos da vida, caminhei pelas ruas do destino procurando o meu signo. Bati na porta da fortuna, mandou dizer que não estava. Bati na porta da fama, disse que não podia atender. Procurei a casa da felicidade. A vizinha da frente me informou que ela tinha se mudado sem deixar novo endereço. Procurei a morada da fortaleza. Ela me fez entrar. Deu-me veste nova, perfumou meus cabelos, fez-me beber de seu vinho. Acertei meu caminho. nossa senhora, como é que consegue? Cristiano, Cris, você sempre teve essa memória prodigiosa que você tem? Você sempre Não, eu foi. não era assim. Eu acho que foi fruto do próprio trabalho. Ah, Porque o que aconteceu? Eu deixei de ler nos intervalos, né? Eu lia nos intervalos da vida. Eu lia no ônibus, eu lia uhum. antes de dormir. E eu passei a ler o dia inteiro. Hoje eu não leio na hora de dormir, eu leio até dormir, né? Porque aqui no consultório é o tempo todo relendo, relendo. É igual música. Quando tem uma música que a gente gosta muito e a gente canta, 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 tem uma hora que ela começa a circular dentro de você, não é? Verdade. É uma coisa muito boa, porque é como se fosse um mantra que está limpando você, os seus pensamentos. Então, eu sempre passo uma técnica que eu sugiro para todo mundo que está aqui junto com a gente. Olha, tem 30 pessoas com a gente. Nossa, que legal! Não, normalmente não é tanto assim, né? Então, eu faço o seguinte: eu escolho uma poesia muito querida. Eu não consigo decorar a coisa que eu não gosto, né? Primeiro, então, eu escolho uma coisa muito querida. Aí, ó, o David está perguntando o nome da última poesia. O David é uma pessoa linda. Ah, Se chama A Procura e é da Cora Coralina. Então, por exemplo, se eu quero memorizar esse poema da Cora, eu escrevo ele e colo no box do banheiro. Aí, todo dia, quando eu vou tomar banho, na hora do sabão, eu vou fazer um contato com aquelas palavras. Então, eu vou brincar com elas. Então, tem dia que eu falo bem alto, outro dia eu falo sussurrando. Então, não é uma preocupação com memorizar. É uma preocupação até com essa purificação. A água vai limpar você por fora e a poesia vai limpar você por dentro. menina, eu vi você postar isso, eu achei que fosse uma brincadeira. Você faz isso realmente? Não é de verdade. De verdade? Isso desde 2010 sempre tem uma Você vê que eu sou uma seguidora fiel mesmo. Eu vi você publicar isso, falei, deve ser uma brincadeira assim, momentânea. Que legal! brincadeira. É Mas verdade. o papel não molha? Você cola do Ah, lado? desde longe. Então, se tem o box, eu colo do outro lado, entendeu? Aham.
vira um mantra, né? Tem até uma linha da meditação que é o mindfulness. Por quê? Se sabe que é muito difícil a gente ficar sem pensar, não é? É Nossa. muito difícil, a gente não consegue. Então, já que a gente não consegue ficar sem pensar, essa é a função do mantra. Você coloca alguma repetição que é como se fosse para você relaxar daquele pensamento, que às vezes é um pensamento terrível, né? Uhum. E então, você vai vibrando, porque as palavras têm energia. Então, quando você fala, qual é a energia que você está chamando para o seu corpo, para o seu ambiente, né? Então, tem coisas que trazem uma leveza. Você quer ver um exemplo? Lena Jesus Ponte. Ave, nave leve. Leva o voo na viagem. Única bagagem. Olha que Nossa, delícia. que lindo. Olha, a Thelma, você declamou na canoagem? Como é que foi isso? Conheci a Cristiana quando fui fazer canoagem e ela declamava. Que é isso? Pois é, porque eu sou uma pessoa possuída, né? Aí foi um ano, eu estava procurando um esporte para o meu filho, sabe? Tem um filho adolescente que não queria sair de casa. Isso que a gente está vivendo de só viver na tela, alguns jovens já estavam nessa vibração antes da pandemia, né? E Tempo. aí é isso, eu queria meu filho com hábitos saudáveis, vamos fazer esporte e nada interessava a ele. Eu sabia que ele gostava de mar. Aí uma amiga, a Thaís, falou assim: "Ih, eu tô remando, canoa havaiana na praia de Caraí." E eu fui lá com o Douglas, do Icaraí Canoa, e pedi para fazer uma aula experimental. Aí imagina, aquela coisa de você se lançar ao mar. Aí uma canoa com 6 pessoas remando, você vendo o sol nascendo, as gaivotas, aí você vê um peixe pulando. Aquilo é muita informação, é muito transbordamento, é mãe natureza, né? Aí eu fiquei num estado de alegria, falei assim, gente, eu preciso falar uma poesia. E aqueles meninos remador, né? Eu falei assim, eles vão achar que eu sou louca, não vão gostar. E aí eles ficaram surpresos, né? Assim, com aquela cara assim, de que planeta veio essa criatura, né? Aí eu falei um poema do Mário Quintana, que falava assim: a louca agitação nas vésperas da partida, com a algazarra das crianças atrapalhando tudo, e a gente esquecendo coisas que devia trazer, trazendo coisas que deviam ficar, mas é que as coisas também querem partir, as coisas também querem chegar a qualquer parte, desde que não seja este eterno mesmo lugar. Em vão o Pai assumiu o comando, não existe uma única autoridade que é, senão viajar. Eu acho que eu errei alguma coisa aí no final, mas se chama Preparativos de Viagem, do Mário Quintana. Eu sei que o povo gostou tanto, e eu gostei tanto de remar, que eu passei a remar no clube, e o meu filho entrou, e, e o meu marido na época entrou também, e toda vez que eu remava, tinha a hora da poesia. Olha só, que legal. Eles me pediam para gravar a poesia no grupo do WhatsApp e depois o povo espalhava isso. Tinha gente que era fisioterapeuta e acabava espalhando na clínica de fisioterapia. Então, eu acho que é uma revolução sensível, né? Eu acho que não tem nenhum caso de alguém que remou falando poesia, né? Você ainda rema? Você ainda rema? Não, eu parei porque assim, imagina, no inverno, 5 horas da... você ir para a praia de Caraí 5h30 da manhã. É, E aí, às vezes, o mar tá bravo. E às vezes o treino é de força, é de resistência. Eu queria poesia, eu queria passear, eu queria natureza, eu não quero competir com ninguém, né? Mas foi bonito, assim, porque até hoje os meus 2 filhos remam e ai, que são legal. apaixonados. E eu acho que é um esporte, assim, que desenvolve o senso da coletividade, né? Porque são 6 numa canoa, senão, se eles não remarem juntos, a canoa não rende. Verdade. Então, nessa sociedade tão individualizada,
e Uhum. tão virtual, né? Agora não tem jeito, está sendo assim. Mas esse contato com a natureza é muito importante para a E- gente combater ansiedade, né? Então, tem aquele senso, eles também fazem as rodas, como na dama, né? As rodas e dar as mãos, Então, e tem os cantos, porque tem uma cultura polinésia por trás. É muito uhum. Eu estou falando que às vezes eu vou treinar na areia e eu vejo o pessoal de mão dada, eles fazem fala, tem uma fala, né? Primeiro, tem um agradecimento. É um negócio tem bonito mesmo. valores, tem É. valores. Então, isso é muito bonito. Tudo que agrega as pessoas, fortalece. E eles falam muito isso, né? Que tem muita gente que é encaminhado por terapeutas para a atividade e as pessoas viram outra. É, e tem eu estou tentando lembrar, a Cláudia Vidal, ela tem negócio de remada rosa, ela rema também, e ela faz um evento no Outubro Rosa, porque ela teve câncer de mama, ela faz um evento no Outubro Rosa que chama Remada Rosa. Eu já participei uma vez e é muito bonito, porque juntam clubes do Rio É. e de Niterói, todo mundo veste rosa e faz uma E, grande mobilização, né? e ela é uma atleta, que se eu não estiver falando bobagem, ela é campeã ou vice-campeã sul-americana, ela tem alguns títulos, ela trouxe para Niterói alguns títulos de canoagem. E, doutora Tereza, como é que vai ser o Outubro Rosa esse ano? Ai, Cris, não sei. Tem alguém dizendo aqui que você continua a remar com as palavras, que as palavras são teu remo. É verdade. Gente, eu sou poeta. Quem falou isso? Mirlene, Nossa, que bonito! Você é poeta, Mirleno. É Mir, isso? Olívio, né? Mirlen Olívio. É, nossa, que lindo! Muito obrigada. Eu não sei, Cris. Eu estou deixando acontecer, né? Porque cada semana é uma novidade, é uma nova notícia. Então, vamos vivendo, né? Mas eu acredito, pelo como tem andado a situação do vírus, eu acredito que vai ser online esse Outubro Rosa. Vai Pois ter muita é, isso que eu live. sugeri. Não deixa de fazer, não, 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 porque não o vai ter. outro lado, né? Sempre tem dois lados, o lado bom e o lado ruim. Tem um lado bom que a gente está tendo acesso a muita coisa. É, Então, muita gente que está espalhada aí pelo Brasil não tem esse apoio luxuoso que a dama dá e que é, é tão importante, e né? você consegue levar, por exemplo, você levou sua poesia, o seu conhecimento, o pessoal está em casa, cada um está num bairro, às vezes em cidade até, né, diferente, mas eu acho que Outubro Rosa não vai ser presencial, não. Não Ali tô pode ser ainda, virtual, não é mas momento ainda, outubro não vai ser momento de aglomeração ainda, não. Até para a gente não se expor. exatamente. Então, eu cheguei a pegar, está no meu colo aqui, então eu vou Ó, soltar o Marta Medeiros, né? A gente acabou indo por outro caminho, que é bom também, bom, passou mas tão rápido. Nós, tem 5 minutos, tem 5 minutos para não parem a gente. um poema da Marta Medeiros, que Hum, eu uso muito aqui no consultório e que eu dou de presente para quem está aqui nos acompanhando, que fala assim: dizer não para você é como fincar em mim mesmo um prego. Crucificado seja o meu amor. Dizer não para você é flagelo fecundo, me firo inteiro e cego. Dizer não para você é um tour pelo inferno. Então, é um poema duro, mas é um poema que pode ser utilizado para ajudar a pessoa a dizer não para alguém que de alguma forma hum. violenta ela, né? Para aprender a dar limite. E como é difícil dizer não às vezes, né, Cris? Como é Exatamente. difícil. Então, doutora, quer que eu feche com uma ou quer dar avisos? Ah, Como é que você vai não tem nada. aproveitar esse tempinho final? Não, o tempo é todo seu. Eu só não quero que ela corte sem a gente despedir bonitinho, entendeu? Eu Tá acho bom. que aí a Cíntia, do seguro, fez foto da gente, Cíntia. Faz foto nossa aí, que eu estou vendo a Cíntia da Seguro Interseg. A Cíntia é uma Tá. dona da dama, ela que faz os bannerzinhos, porque eu não sei fazer. Ela tem me ajudado muito fazendo os banners. Foi Que bom. maravilhoso. Eu tinha certeza que ia ser muito lindo. Não tinha nenhuma dúvida.
Que bom. Então, vou fechar com Caio Fernando Abreu, Pequenas Epifanias. Ah, Ele diz assim: aquilo que eu supunha fosse o caminho do inferno está juncado de anjos. Aquilo que cuja treva parecia guarda seu fio de luz. Nesse fio estreito, esticado, feito corda bamba, nos equilibramos todos. Sombrinha erguida bem alto, pé ante pé, bailarinos destemidos do fim desse milênio pairando sobre o abismo. Lá embaixo, uma rede de asas ampara nossa queda. nossa, mãe, que lindo. Caraca. Estão pedindo para a gente fazer um coração para tirar foto. Faz um coraçãozinho assim. Tá bom. Vai lá. Foi? Já foi. É só elogio. Que lindeza de encontro. Será que esse tempo de mais... Não tem uma da Clara Coralina que ela fala negócio de retalho? Ah, esse eu não sei de cabeça, mas tem. Mas acho que é do Guimarães Rosa. Viver é um eterno remendar-se. Não, eu Tem acho uma. que é da Cora que fala que... Ah, eu não sei também, eu não sei os nomes certos, mas é alguma coisa dela. Eu acho que dá tempo de mais uma. Dá tempo de mais umazinha. Então vamos uma da Cora. Eu sou essas trepadeiras sem classe, nascida na frincha das pedras, bravias, pisadas, maltratadas e renascendo. Muito lindo, muito lindo, muito lindo. Tô com pena de acabar. Eu queria estourar o tempo, mas eu acho que é pior, né? Que aí a gente não salva. Ah, sim. Poxa de... Lembra de falar que eu gravo no YouTube depois para quem quiser assistir. Vai ficar salvo, porque agora fica salvo no feed de notícias, né? Não, não fica só 24 horas, não. Vai virar uma notícia, então vai ficar salvo. Alguém escreveu aqui colcha de retalhos. Ah, É é o isso? nome do poema, mas esse eu não sei de cabeça. É esse, né? Que eu estou falando, que eu falei então. Sou feita de retalhos, Cora Coralina. Alguém escreveu isso aqui. Amei, foi muito lindo. Parte 2 da live, tarde perfeita. Ah, eu tinha certeza. Com Cris Seixas não tem erro, gente. Viver é um rasgar-se e E remendar-se. Esse é do Guimarães Rosa, não é? reviver é um rasgar-se e remendar-se. Agora está terminando. Cris, um beijo grande. Jesus Pode. Muito proteja. obrigada. Amei. Foi bom demais. Beijo a todos.